Vida e Saúde de volta na sua telinha, vem pra cá, a gente está conversando sobre o TEA, o transtorno do espectro autista e a superdotação. E a gente está recebendo aqui, Dr. César e eu, estamos recebendo Daniel Lemos, que é psicólogo, contou aqui o seu relato sobre um diagnóstico tardio, falamos sobre forças, desafios e eu quero saber de você, você tem dúvida? Você tem um comentário para falar sobre esse assunto? Manda sua resposta aqui pra gente, porque é muito bom ter a sua participação. Nosso WhatsApp você consegue falar pelo QR Code aqui ou digitando o 12 98266 0004. Pode mandar que a gente vai fazer de tudo para trazer a sua pergunta e sua... Já tem pergunta? Já temos aqui uma participação? Ah, não, ainda não. Tá chegando. Eu sei que tem gente que já mandou, a gente vai guardar para daqui a pouquinho os nossos dois especialistas responderem, tá? Eu quero saber o seguinte, familiares, Dr. César, porque quando uma pessoa recebe um diagnóstico, os familiares também precisam se adequar e fazer alguma coisa também a respeito. É verdade, realmente assusta muito, né, os familiares quando surge a possibilidade de um diagnóstico de autismo em um dos filhos. Então a gente vai encontrar muitas famílias que não querem encarar isso, que têm vergonha disso, que têm angústia por causa disso, então ficam mais com o pé atrás em relação a encarar essa realidade e, portanto, seguir o tratamento. Mas já se sabe, estudos mostram que as famílias que tiveram crianças diagnosticadas com autismo e que elas integraram no tratamento, aceitaram, claro, sofre tristeza, preocupação, tudo isso, mas elas não, vamos então resolver isso. Essas crianças têm melhores resultados no tratamento comparado com aquelas famílias que têm uma criança que o diagnóstico é autismo, do espectro autista, mas que elas, sabe, ficam resistentes, ficam na negação, tal. Não é, Daniel? Acontece isso. Realmente é um desafio e, inclusive, nesse processo de investigação diagnóstica, infelizmente, alguns pais, nesse processo de negação, muitas vezes podem inferir lá para o profissional, mas não, deve ser superdotação, né, e não sei o quê, porque existe ainda um glamour com relação à superdotação, que eu acho que é um desserviço, a gente podia desconstruir um pouco isso. É verdade que essas capacidades excepcionais, com certeza, elas ajudam. Elas são vantagens, não deixam de ser vantagens. Sim. Mas veja, na superdotação também há prejuízos e há dificuldades, desafios também, sabe? Então, há até um termo que tem sido mais usado, utilizado pelas pessoas ou profissionais, é o termo altas habilidades. Mas veja, eu não sou muito aquela pessoa assim, se falar outro termo é um pecado e não pode. A gente tem que entender também que cada um tem um repertório de vocabulário. Mais importante é a gente desmistificar que a superdotação é muito bom, são pessoas, são gênios, são pessoas que estão, né, num outro espectro de vida e que não é bem assim também. Também vai ter desafios. Também vai ter desafios. Vamos dar uma olhada em como a família pode apoiar um indivíduo superdotado com autismo? Educação e compreensão. Então tem que ler, tem que pesquisar, tem que se informar com especialistas, porque a mídia também está trazendo muita informação que pode deixar a gente super alerta ou preocupado, Google, né? O doutor Google ali é perigoso, né? É uma arma de dois gumes, né? Tem que ser, olha, gente, procure a sociedade científica autorizada disso aí. Existe a Sociedade de Estudos para a Questão do Autismo, né? Pode ser a Associação Brasileira de Pediatria, por exemplo, aí deve ter alguma informação no site, então tem que ser uma informação que seja sólida e séria, não é? Exatamente, e também até os profissionais, até um apelo que a gente pode fazer, nós também reconhecermos e admitirmos quando nós chegamos a um limite de conhecimento e, dependendo do caso, a gente repassa ou vai, no meu caso, por exemplo, não aplico terapia ABA, né, mas eu atendo autistas leves, então a gente acaba nichando por um meio e eu só atendo jovens e adultos, não crianças, então assim... tem que saber dizer para a família, olha, eu não tenho a capacidade, eu não tenho preparo, eu não me enveredei para esse caminho, mas veja, aqui está um profissional que é mais qualificado, ele sabe. Então, isso faz com que a pessoa ela seja direcionada para um meio melhor de ajuda
e confiar, não digo menos, mas assim, usar só como uma referência a informação que está nas redes, na internet. Certo. Mesmo no seu influencer favorito, eu faço esse apelo, você vai talvez ter acesso à informação, mas será que você é capaz de elaborar sobre ela? Então isso é complicado, porque quando a gente vai começar a conversar sobre autismo, sinais, sintomas, sempre vai ter aquela pessoa, então eu sou, eu acho que eu meio que sou. Pega não é uma muito pesca, assim. uma coisa, né? Outra maneira de apoiar, vamos trazer aqui algumas maneiras de apoiar você como familiar, amigo, professor, usar uma comunicação eficaz. Eu vou trazer mais alguns pontos, pode ser? Pode. Valorizar as habilidades e interesses, por mais assim que não sejam o que a média faz, ok? Valorizar. Outro ponto de apoio que você pode dar como família é dar um apoio emocional. O que mais temos aí, gente? Facilitar a integração social. Você vai comentar o pacotão inteiro, viu, Daniel? E também ser flexível, a ressignificação de identidade. E especialmente para quem faz um diagnóstico tardio, porque criança parece que é mais resiliente, né, doutor César? Recebeu tal, mas a gente que é grande, a gente também precisa ressignificar. Com certeza. Vale lembrar que a gente aqui está enfatizando um pouquinho mais hoje ao lado do espectro mais leve, de nível de suporte 1, tá? Então, para essas pessoas, mesmo assim, a comunicação eficaz, ela implica numa comunicação mais direta. A comunicação adulta, geralmente, ou muitas vezes, é uma comunicação passiva-agressiva, indireta, seja por vários motivos que nós temos no nosso interior. Então, se você tem uma intenção, então, se você é parente, se você é amigo, se você trabalha com alguém, fale aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, seja claro naquilo. E não porque aquele autista necessariamente vai ter problemas com ironia, sarcasmos ou linguagem abstrata. Há autistas que não têm problema com isso, tá, gente? É outro mito que se dá. Tem pessoas que eu conheço, eu próprio, quem me conhece pessoalmente, o meu estilo de humor é um humor sarcástico, hiperbólico, de exageros, me valho disso. Então, adoro abstração, né? Como tem formação, graduação em teologia, em psicologia, são graduações que são bem abstratas, subjetivas demais, tá entendendo? Mas não é que a gente acaba conseguindo uma coisa que todo mundo tem que conseguir também. Então, cada um tem suas forças e suas dificuldades. Eu também tenho outras dificuldades que outros amigos e companheiros e pares no autismo não vão ter e super excedem, sabe? Então, nesse sentido, o apoio emocional, como você comentou, também é muito importante, de entender que cada um é cada autista tem seu próprio universo, os sintomas, os sinais para fechar o quadro, eles são balizadores, mas a manifestação disso é muito diversa. É interessante que tem diferença também do menino para a menina. E eu tenho aqui informação que eu vou ler aqui, porque eu agradeço ao Iago, viu? Iago, obrigado, você mandou informações científicas aqui. Iago é o psicólogo que vai participar, esteve aqui com a gente, né, Daniel? Ele esteve aqui no primeiro semestre, um psicólogo de Taubaté, programa que excelente. Trabalha bem com autismo. E ele mandou aqui uma informação científica, eu queria compartilhar com você de casa. Olha, as meninas... Bom, primeiro o seguinte, autismo atinge 4 meninos para uma menina, né? As meninas costumam apresentar menos sintomas externalizantes como agitação, hiperatividade e gravidade. O brincar imaginativo costuma ser mais preservado nas meninas. Terceiro, apesar de apresentar uma dificuldade na comunicação social, as meninas autistas, né, demonstram-se mais motivadas a interagir socialmente em comparação com os meninos. Outra informação, meninas também apresentam uma maior facilidade na comunicação não verbal e expressões faciais mais apropriadas e de acordo com as diferentes situações sociais. E a penúltima aqui, no aspecto da camuflagem de sintomas, as meninas conseguem perceber melhor as suas dificuldades, consequentemente também conseguem esconder melhor, além de demonstrarem maior determinação em aprender as normas de interação social. E o Iago termina citando aqui a 2 cientistas, Barrow e Cohen, que disseram o seguinte, que o cérebro masculino é elaborado para sistemas que envolvem construção e compreensão, enquanto o cérebro feminino é predominantemente planejado para a empatia. Ou seja, os interesses também são diferentes. Enquanto os meninos podem apresentar o interesse incomum por mapas, listas, plantas, projetos, as meninas apresentam mais interesse por animais, artistas, musicais e bonecas,
tornando o seu reconhecimento mais difícil de ser entendido como fora do comum. Então tem uma diferençazinha aí, né? Nossa, diferença muito substancial. Então, olha, veja, se no autismo leve já há uma dificuldade, imagina para as nossas meninas, nossas moças, nossas mulheres que sofrem e por questões de estigmatização ou por questões culturais, acaba ficando mais difícil essa identificação, essa mascaração, ela acaba sendo muitas vezes bem eficaz e que atrasa esse diagnóstico. Então, de fato, é um sofrimento muito grande para a pessoa e para a sua família também. Agora é o seguinte, já que você falou em diferença, eu quero trazer aqui, eu quero apresentar algumas semelhanças e diferenças entre o autismo leve, melhor dizendo, e a superdotação. Porque muita coisa pode ser confundida, né? Já que existe crenças que podem atrapalhar, tá? A nossa compreensão. Semelhanças. Então, a intensidade de interesses, a hipersensibilidade sensorial e habilidades verbais avançadas. Isso está em comum ali entre o autismo leve e a superdotação. Isso, como algumas diferençazinhas nessa questão dos interesses, a gente entra no hiperfoco, naquele termo que a gente acabou de usar, está ficando bastante popular hoje em dia, inclusive, né? E no caso do superdotado, a tendência é que haja uma multiplicidade de interesses, até um tédio, inclusive. Chega no nível de aprofundamento, mas quero alguma outra coisa, Enquanto o autista vai ter uma intensidade de interesses com a tendência, não exclusiva, mas uma tendência de ficar mais em uma área ou poucas áreas em comparação com o superdotado, tá? Quando há esse overlapping, ou seja, essa sobrecamada do autismo e superdotação, isso acaba ficando mais fluido, ou seja, pode haver essa intensidade mais multiplicada. Na questão que foi comentada sobre a hipersensibilidade sensorial, é outro termo que está ficando cada vez mais comum, tá? Tem a ver com esse input, essa leitura e percepção do que há ao redor, sejam de som, sejam de estímulo visual, texturas e assim por diante. E no último quesito que foi colocado aí também, sobre qual que é mesmo o último, o terceiro, vamos trazer de novo as semelhanças, colocar aí, então, olha. não são as semelhanças com a Não, já está com a diferença, eu ia seria falar o anterior, antes. Isso. que a gente acabou colocando. Porque a gente tem aí a questão social, né, lá, hipersensibilidade sensorial, melhor dizendo, habilidades verbais avançadas e a intensidade de interesses. Isso que eu estava me esquecendo, as habilidades verbais avançadas, isso fica, inclusive, um pouquinho mais marcante durante a primeira e segunda infâncias, onde essa criança, nossa, ela fala algo que não é tão comum assim. Às vezes usando advérbios, né? Nossa, mamãe, eu geralmente não faço isso, não sei o quê, mas quem usa isso com 4 anos de idade? Pensamentos meio filosóficos, né? Para aquela idade, Para aquela idade. Mas veja, você que está em casa, nossa, meu filho faz isso, minha filha faz isso, não é só uma pista, é só uma coisa, mas isso somando, a gente vai vendo que há alguma semelhança, sim, essas capacidades verbais avançadas. Existe o discurso pedante, é um termo também que se usa. Essa é uma das minhas pedrinhas no meu sapato. Uma das suas lutas. As lutas, é um horror, porque nesse discurso pedante a gente acaba transmitindo de maneira inadvertida uma arrogância, um senso de superioridade. Que tipo de discurso pedante? Às vezes é o vocabulário que usa, a forma que fala, entendeu? Muitas vezes, não no sentido somente formal, mas na escolha de palavras, escolha da flexão, e assim por diante. Então, você acaba transmitindo de maneira errônea, não o conteúdo, mas a própria postura. Então, quer dizer, por dentro você tem um tipo de experiência cognitiva e emocional, mas o que aparece por fora as pessoas interpretam errado. Pode interpretar errado. A questão da superdotação também é importante a gente voltar a falar nisso, de que superdotação pode ser na área acadêmica, pode ser na área motora, né? Por exemplo, atletas que têm uma habilidade incrível para aquele tipo de esporte, né? Pode ser uma superdotação para artes, para música, para dirigir uma empresa. Sensorial, espacial, raciocínio lógico, então bem lembrado. É variado. Né? A gente normalmente quando pensa em superdotação só pensa naquela pessoa hiperinteligente na matemática, talvez aí, mas não. Vamos abrir esse leque aí. Vamos ver as diferenças agora? Quero trazer aqui, porque do mesmo jeito que tem semelhanças, também tem diferenças. Interação social e variedade de interesses vai aí diferir de um para o outro. Comunicação não verbal, isso é bem pontual.
e estereotipias e repetições. Uhum. Vamos lá pelo último já, Tá. palavrinha meio um palavrão, né, estereotipias aí, né, que basicamente se reduz em algum comportamento motor repetitivo, né, seja ele motor mesmo ou um padrão de comportamento Quase repetitivo. como se fosse um cacuete, vamos dizer assim. Exatamente. Ou tique, a gente também, né, comentava bastante sobre isso. Então, essa estereotipia basicamente é uma forma de expressar a exacerbação emocional, sensorial que o autista está sentindo. Então, isso vai ser refletido na infância, muitas vezes, uma estereotipia um pouquinho mais exagerada, mais visível, notoriamente que não é algo normal. Mas à medida que essa criança vai se desenvolvendo, dependendo do espectro e do seu repertório, obviamente, tá? Muitas delas, elas vão vendo que isso não é socialmente aceito, então elas vão adotar estereotipias mais, como posso falar, mais subjetivas, mais ocultas, como, por exemplo, ficar apertando uma caneta várias vezes. É um esforço, né, para... Isso, porque é uma forma, então as estereotipias e repetições, elas não vão ser comuns só em superdotado, uma pessoa é só superdotada. Isso é visto quando há justamente a questão do transtorno do espectro autista, por exemplo. Então, essa é uma diferença, por exemplo, marcante. Eu queria saber o seguinte, como é que a ressignificação da identidade acontece depois do diagnóstico? O que muda? Se a pessoa funcionou até ali, se é leve mesmo e ela está dando conta, ela está levando, o que é que muda, Daniel? Olha, existe um aprimoramento do seu senso de identidade, na verdade, porque a gente agora entende mais como é que é, por que é e o que pode ser feito a partir disso. Então, abre um leque de adaptações funcionais mais ainda aprimoradas. Então, essa pessoa pode ter ido à vida adulta muito bem adaptada, mas saber ajuda muito essa pessoa a fazer adaptações mais profundas ainda, mas, sobretudo, não somente a si própria, mas aos seus familiares, as pessoas ao redor, que ao entender, e é claro, havendo um ambiente não tóxico em relação a isso, de respeito, tolerância e adaptabilidade, compreensão, essa pessoa ela tem a possibilidade de viver talvez na primeira vez da sua vida sem aquela sobrecarga ou aquela drenagem, como eu comentei, só viver e não sobreviver. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas conseguiram sobreviver e muito bem, mas a gente está aqui não só para sobreviver, mas para viver. E você só comentou, Cristo falando em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essas pessoas merecem respostas. E perseguir e lutar por uma resposta vai ajudar, sendo essa resposta positiva, de que faz parte do espectro, ou não, porque isso pode ser revelado de tal forma de que a pessoa tem algumas questões mesmo de personalidade ou comportamentais, cujas intervenções serão muito diferentes ou um pouco diferentes. Então, ajuda sim, com certeza, para a vida e propósito. O diagnóstico ele pode ser encarado por qualquer um de nós como sendo assim, cara, já que agora eu sei que eu tenho isso, o que eu posso fazer? Né, para melhorar esse ou aquele aspecto da minha vida. Então, se a pessoa aceita o diagnóstico sem revolta, ela pode até crescer mais do que a revolta geral trava. Né? Trava. E a autocompaixão. Eu queria salientar sobre essa parte. A autocompaixão, ela floresce, porque não é uma questão de que eu sou assim, não preciso fazer mais nada. Do contrário, a gente pode melhorar cada vez mais até o nosso último fôlego. Mas a autocompaixão no sentido de aceitar, de entender as limitações para justamente aumentar as potencialidades. A vida é diferente. Olha, gente, esse programa é necessário, você não está assistindo aqui por acaso não, tá? Então, olha, só peço para você ficar mais aqui juntinho da gente, porque eu vou fazer um intervalo agora, mas na volta tem a história do Iago, que você vai conhecer aqui, tá? E ainda hoje os nossos especialistas vão responder dúvidas ou comentários que vocês nos mandaram. Então, fica aqui bem juntinho da gente, que a gente volta já.